Quero falar hoje sobre a mulher que vivia aos pés de Jesus. A mulher que vivia aos pés de Jesus. Lucas 10, 39, diz assim: tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta quedava-se, a palavra quedava-se significa ficava, permanecia, se detinha, assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Repita isso comigo, diga: aos pés do Senhor. Agora, Evangelho de João, capítulo 11. João, capítulo 11, verso 32. Próximo livro da Bíblia, está bem pertinho aí, João 11, 32, diz assim: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés. Repita isso comigo, diga: lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Agora, vire a página da Bíblia, João 12, 3. Evangelho de João, capítulo 12, verso 3. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus. Vamos dizer juntos? Diga: ungiu os pés de Jesus. E os enxugou com os cabelos e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Até aqui. Gente, se tem um desafio que a gente sempre tem, é de quando a gente não sabe o nome de uma pessoa, tentar explicar para alguém quem é ela. Então, a gente tenta explicar pelo cabelo, às vezes pela cor dos olhos, pela altura, se é magra, o jeito que se veste, aquela que usa sempre um vestido florido, ou aquela que está sempre com uma outra pessoa. Esses dias eu fiquei sabendo que na escola do meu filho, eu sou o careca mala de Ray-Ban, que fica com o braço, com o relógio para fora do carro. Esse sou eu. É lá. Quando a gente não sabe o nome, a gente tem que se virar para explicar sobre quem a gente está falando. A Bíblia, ela vai pegar algumas pessoas também e dar algumas características. Por exemplo, Abraão é conhecido na Bíblia como o amigo de Deus. O amigo de Deus. Se você for falar de Noé, obviamente você já vai relacionar-se à arca, à construção da arca. E se alguns de nós tivéssemos que descrever quem era Maria, dentre tantas Marias que a Bíblia apresenta, essa Maria é também conhecida como Maria de Betânia, ou irmã de Marta e irmã de Lázaro, ela era conhecida como alguém que estava sempre aos pés de Jesus. Aliás, tem uma curiosidade: Maria aparece na Bíblia essas 3 vezes. E nas 3 vezes que ela aparece com essa postura de rendição, com essa postura de prostração, com essa postura aos pés do Senhor. Quando a gente está aos pés de alguém, nós estamos dizendo com o nosso gestual: você é maior do que eu. Você está acima de mim. É uma postura de humilhação, uma postura de rendição. Agora, eu, preparando esta mensagem, na verdade, desde há 2 semanas, quando Deus trouxe ao meu coração o texto de João, capítulo 11, que eu preguei na quinta, eu comecei a ler os evangelhos e tudo que envolvia a história dessa família, de Lázaro, Marta e Maria, e o Senhor colocou no meu coração 3 verdades que nós podemos aprender quando nós estamos aos pés de Jesus. 3 lições que nós podemos extrair da biografia dessa mulher. Você sabe, a Bíblia tinha inúmeras Marias, mas o que essa Maria, que muitas vezes passa até desapercebida por nós, Maria de Betânia, essa mulher que vivia aos pés de Jesus, o que ela pode
nos ensinar? Em primeiro lugar, aos pés de Jesus, nós aprendemos. Repita isso comigo, diga, aos pés de Jesus, nós aprendemos. Lucas vai relatar, no primeiro texto que a gente leu, que Maria estava aos pés de Jesus com um intuito: ouvir os seus ensinamentos. Enquanto Marta, sua irmã, imagina você, que eles recebiam constantemente a visita de Jesus. Betânia era uma distância de 3 quilômetros aproximadamente de Jerusalém, e sempre que Jesus ia para Jerusalém, ele parava em Betânia e ficava na casa dessa família que eram amigos de Jesus. E eu imagino que todas as vezes que Jesus estava lá, existia uma preocupação: o que é que nós vamos fazer para ele comer? Imagina você, essa bênção, essa oportunidade de receber Jesus na sua casa. E enquanto Marta estava atarefada, toda preocupada na cozinha, tentando fazer alguma coisa, preparar algo, sei lá, um bolinho de chuva, um café, um almoço, um jantar para Jesus, a Bíblia diz que Maria estava sentada aos seus pés para ouvir os seus ensinamentos. É interessante que quando eu leio esse relato de Lucas, eu sempre imaginei, e eu falei hoje de manhã, que eu imagino Marta, eu não sei porquê, mas eu imagino ela como a Dona Florinda. Sabe, de avental, com uns bob na cabeça. A Dona Florinda está sempre com pressa, né? Você nunca vai ver ela à toa. Ela está sempre varrendo, pendurando roupa no varal, preparando café para o professor Girafales, resolvendo algum problema do filho dela. Essa era a Marta, inquieta, preocupada, a ponto da calma da sua irmã de estar aos pés de Jesus lhe deixar irritada. Ela chega para Jesus e diz: não vai falar nada não? Eu estou aqui toda atarefada, toda preocupada, e ela está aí, ó, folgadona. E Jesus diz: Marta, Marta, estás inquieta, preocupada com tantas coisas, quando pouco é necessário, na verdade uma só. E Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Imagina você, a gente sabe que Jesus está aqui, mas imagina você se Jesus estivesse aqui visivelmente. Qual seria a sua postura? Porque quando chega uma pessoa importante no ambiente, o ambiente muda, né? Dá uma sacudida. Imagina o governador entra aqui, o presidente da república. E aí, onde é que nós vamos botar esse homem para sentar? Vai sentar na cadeira de plástico mesmo, igual os outros mortais aí? Ele vai tomar água no copinho plástico, a gente pega um copo melhor e tal. Eu me lembro quando eu pastoreava em Rio Claro, e nós recebemos na igreja o superintendente geral da Igreja do Nazareno. Para quem não sabe, a Igreja do Nazareno tem 6 superintendentes gerais, cada um cuida de um continente. E veio um americano, ele escritor de livros, um cara super conceituado, enfim, prega sobre liderança. Infelizmente faleceu, tem 1 ano e pouco, Stan Toller. E eu me lembro quando eu cheguei para o culto de manhã, ele chegou junto comigo num outro carro, com um pastor amigo, e esse pastor chegou para mim e falou que ele precisava de uma sala para ele ficar até o culto começar. Você não pode receber ele na sua sala? Eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Como é que será que está minha sala? Você imagina, eu estava com os 3 pequenos na época. Sempre tinha brinquedo, coisa arada, esparramada. E ele chegou para mim ainda e falou: e ele precisa usar o banheiro. E ele falou: e eu acho que é number 2. Eu falei: eu falei: não. Eu me lembro até hoje, eu saí correndo na frente. O estacionamento era longe da minha sala. E tinha um banheirinho perto da minha sala. Eu fui dar uma arrumada, ver se tinha papel, ver se... como é que estava para receber o homem. Imagina Jesus aqui. Qual seria a sua postura? Maria estaria sentada aos seus pés para ouvir os seus ensinamentos.
Sabe, a Bíblia mostra um Jesus que era conhecido por muitos como operador de milagres, e de fato ele era. Outros o viam como profeta, e ele de fato era. Mas muitos chamavam Jesus de mestre, porque ele sempre tinha uma verdade, um ensino, uma lição para nos dar. E esse texto de Maria nos ensina, todas as vezes que nos aproximarmos do Senhor, nos aproximarmos com uma expressão que eu gosto de usá-la, com um espírito ensinável. Sabe o que é isso? Ter um coração ensinável, pronto para aprender. O culto, esse momento em que nós abrimos a palavra, é o momento onde nós abrimos o coração e pedimos: Senhor, me ensine. Me ensine a ser gente. Me ensine a ser pai. Me ensine a ser um profissional. Me ensine a ser patrão. Me ensine a ser empregado. Me ensine a lidar com as minhas finanças. Me ensine a superar os meus conflitos. Me ensine a lidar com as minhas crises. Me ensine a lidar com situações adversas que eu passo na minha vida. Me ensine a tratar o meu próximo. Todas as vezes que nós abrimos a palavra, nós nos aproximamos do Verbo encarnado que é Jesus Cristo. Nós precisamos estar prontos para aprender. O texto vai mostrar que mais do que mãos para fazer, Deus está buscando ouvidos para aprender. Às vezes nós que estamos lidando com a obra, sempre fazendo alguma coisa, pregando, cantando, servindo no ministério infantil, na recepção, evangelizando e tal, muitas vezes nós corremos o risco de estarmos tão envolvidos na obra que esquecemos do principal da obra, que é o Senhor da obra. Aliás, tem uma história que eu achei linda no livro Aplauso do Céu, do Max Lucado. Ele conta a lenda do Taj Mahal. Taj Mahal, você sabe, uma das 7 maravilhas do mundo, um monumento construído para uma rainha que morreu para enterrar, colocar o corpo dela lá. E eles contam a lenda do Taj Mahal, diz que a construção durou décadas e décadas, e o rei, apaixonado por sua mulher, projetou obra, chamou os melhores engenheiros, os melhores projetistas da época, empenhou, existiam centenas e centenas de pessoas envolvidas naquela obra, e passa 1 ano, 2, 3, 4, você que já lidou com construção, você sabe como não é fácil, às vezes uma reforminha, e passou 10 anos, e 11, 12, 13, e um dia esse homem está andando no meio de tudo aquilo lá, ele tropeça numa caixa. Ele diz: quem deixou essa caixa aqui? Ah, não sei, essa caixa aí tá faz tempo. Joga fora essa caixa! E tempos depois ele descobriu que dentro daquela caixa estavam os ossos da sua esposa. Ele havia construído tudo aquilo lá por causa daquela caixa. E às vezes a gente se envolve com tantas coisas que nós esquecemos o essencial, aquilo que é prioritário, que é estar aos pés do Senhor. Maria estaria certamente aos pés dele, aprendendo como ser gente, como viver. Eu não sei você, mas eu aprendi a ser pai com Jesus. Eu aprendi a ser esposo com Jesus. Eu aprendi a lidar com o meu dinheiro com a palavra de Deus. Sempre que você abre a palavra de Deus, você pode abri-la com o espírito ensinável, dizendo: Senhor, eu me rendo à tua vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Me ensine a viver. Me ensine a viver como aquele homem do Salmo capítulo 1, que rejeitou o conselho do ímpio, que rejeitou o caminho do pecador, mas que teve o seu prazer na lei do Senhor, nos ensinamentos do Senhor, e nessa lei meditou de dia e de noite. A Bíblia diz que tudo que esse homem fizer será bem sucedido. Você quer ser bem sucedido em tudo que você fizer? Fique perto de Jesus para aprender. Aprenda com Ele. Em Mateus capítulo 11, verso 29, ele disse isso para os discípulos: aprendei de mim, que sou manso
e humilde de coração. Ficar aos pés de Jesus é o melhor lugar para a gente aprender. E Maria tomou essa atitude. Segunda verdade que eu queria deixar para nós pensarmos aqui, é a seguinte: aos pés de Jesus é um lugar onde nós aprendemos, mas aos pés de Jesus é um lugar onde nós pedimos ajuda. Repita isso comigo, diga: aos pés de Jesus nós pedimos ajuda. Aos pés do Senhor a gente não somente ouve, mas a gente também tem a possibilidade de falar. É bom isso, né? É bom saber que Jesus não é aquele rabi, aquele mestre arrogante, que não pode ser interrompido, jamais. Não. A mesma Maria que se lançou aos pés dele para ouvir, para aprender, e ouvir uma mensagem de Jesus devia ser algo espetacular, mas é a mesma Maria que em João capítulo 11, quando tudo está difícil, quando a sua vida está desmoronando, seu irmão morreu, o ambiente é pesado, de choro, de dor, de lágrimas, quando ela vê o Senhor, ela se lança aos seus pés dizendo: Mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não havia morrido. Jesus não é um mestre insensível, Jesus é o Deus que nos socorre. Ele é o Deus que nos socorre. Os rabis de Israel também tinham grandes ensinamentos, os mestres de Israel, mas chegava uma hora que eles diziam para as pessoas o seguinte: a cada um com seus problemas. Isso aí está para além da minha possibilidade de resolver. Eu tenho alguns conselhos para você, eu sei interpretar a lei, mas eu não posso te ajudar. Jesus é aquele que pode nos ajudar. Ele é o nosso amigo verdadeiro. Sabe, eu já atendi tantas pessoas, às vezes, desesperadas com problemas simples. E eu ouvi, e assim, eu até estava com problemas maiores. Não sei se você já teve essa impressão conversando com alguém. Às vezes a pessoa tem um probleminha, mas que para ela é um negócio enorme. Por um simples fato, ela não tem alguém para ajudá-la. E como é bom nós termos um Deus que nos ajuda, não é verdade? Você pode olhar para a história da sua vida, suas maiores adversidades, as lutas que você atravessou. Você só está aqui hoje de pé, porque você segurou a mão de Deus e Ele te ajudou. Você passou pelo fogo e o fogo não te queimou. Você passou pelas águas e elas não te submergiram, porque o Senhor te tomou pela mão direita. Jesus é o nosso amigo, é aquele que nos ajuda. Ele disse para os discípulos: eu não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vos chamo de amigos. Quando a gente tem o Senhor, tudo muda. Salmo capítulo 37, 40 diz: o Senhor os ajuda e os livra. Salmo 57, o Senhor Deus me ajuda. 1 Samuel 7,12, até aqui nos ajudou o Senhor. Salmo 46, 1 diz que Ele é socorro bem presente no dia da angústia. Sabe, eu vejo tanta gente sofrendo, e a razão pela qual ela continua sofrendo é porque o seu orgulho não a permite se render e pedir ajuda para Deus. Já viu isso, não? Gente que está dando murro em ponta de faca, tentando resolver sozinho, tentando lidar com seus conflitos sozinho, tentando resolver os dramas da sua vida emocional sozinho, tentando lidar com a sua família sozinho, quando na verdade ela podia se render aos pés do Senhor e clamar ajuda. Pedro disse: humilhai-vos diante da potente mão de Deus, e a seu tempo Ele vos exaltará. A Bíblia conta a história de um homem chamado Jairo, que no capítulo 5 de Marcos, nos versos 22 e 23, a Bíblia diz assim: Jairo era um homem importante, era chefe na sinagoga, era um homem com uma
reputação a zelar. E o texto diz, eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou, minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Deixa eu dizer uma coisa, você conhece o final dessa história, a menina de doente morre, mas depois ouve a voz do mestre dizendo, Talita cumi, e a menina ressuscita. Aos pés de Jesus nós ouvimos palavras lindas, ensinamentos gloriosos, mas aos pés de Jesus nós também recebemos milagres. Aos pés de Jesus nós recebemos milagres. Em Marcos 1:40 diz, aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus disse para aquele homem, eu quero, fica limpo. E instantaneamente aquele homem foi purificado, porque aos pés de Jesus milagres acontecem. Terceira e última verdade, para nós orarmos. Aos pés de Jesus nós aprendemos, aos pés de Jesus nós pedimos ajuda e socorro, mas aos pés de Jesus nós adoramos. Vamos a isso juntos, diga, aos pés de Jesus nós adoramos. No capítulo 12, no verso 3, a Bíblia diz que essa mesma Maria, que um dia estava aos pés dele, perguntando, questionando, aprendendo, a mesma Maria que um dia estava aos pés dele, pedindo ajuda, socorro, porque estava vivendo um drama, é a mesma Maria que pega uma libra de nardo puro. Libra é uma unidade de medida, aproximadamente 380 gramas. Nardo é um óleo tirado da raiz de uma planta indígena, lá da Índia. É preciosíssimo. A Bíblia vai dizer lá na frente que isso custou 300 denários. Um denário era um dia de um trabalhador. 300 denários, imagine você tirando os sábados que eles não trabalhavam, 52, mais os feriados, era um ano de trabalho. Imagina você pegar o que você ganha um ano inteiro. Essa mesma Maria que um dia esteve aos pés dele aprendendo, a mesma que esteve aos pés dele pedindo ajuda para os seus dramas, é a mesma Maria que esteve aos pés dele adorando, derramando a sua oferta, derramando o seu coração, entregando o seu sacrifício, entregando o seu louvor. Aos pés de Jesus a gente recebe instrução, a gente recebe milagre, mas aos pés de Jesus a gente leva a nossa oferta. Aos pés de Jesus a gente leva a nossa adoração. Não se engane, o mesmo Deus que te instruiu, o mesmo Deus que está disposto a te ajudar nas suas lutas e nas suas dores, é o mesmo Deus que espera de você adoração. Sabia disso? Sabe por quê? Às vezes a gente é bom aluno, a gente diz, não, quero aprender com Deus. Legal. Às vezes a gente é bom para pedir milagre. Não tem nada de errado nisso. Mas muitos falham nessa hora. Na hora de adorar. Irmãos, eu já vi pessoas que o maior inimigo dela no relacionamento com Deus foi a bênção que elas receberam. Eu já vi pessoas que depois de receberem de Deus o que elas buscavam, elas nunca mais pisaram na igreja. Eu me lembro que eu pastoreei num lugar onde a última vez que eu vi a moça, que sonhava em se casar, em constituir uma família, e orava muito pedindo a Deus por isso, a última vez que eu a vi foi no altar, fazendo o casamento dela, nunca mais pisou na igreja. Isso ficou tão marcado porque ela esqueceu a Bíblia dela na igreja. E ela não foi buscar até hoje. Por quê? Porque ela usou os pés de Jesus para pedir, mas ela não foi capaz de voltar para aqueles pés para agradecer, para adorar, para exaltar, para expressar a Ele
sua gratidão. A Bíblia diz que o Pai está à procura de quem, gente? De verdadeiros adoradores. E às vezes a gente cai no erro, e durante muito tempo a igreja caiu no erro e na mentira de que adoração era música. Quem é desse tempo aqui? Era música e música devagar. Hã? Então a gente dividia o período do culto, dizia o seguinte: tem música de guerra. E a gente cantava as músicas de guerra. O nosso general é Cristo. Seguimos. Isso aí era como cresceram os meus inimigos. Tinha música de guerra, tinha música de comunhão. Tinha louvor. E depois falava assim, no final, a adoração é por último. A adoração é por último. Daí cantava, aleluia. Agora nós estamos adorando, antes não, antes a gente estava fazendo outra coisa. Aleluia. Por quê? Porque as pessoas achavam que adoração era música. Adoração não é música, adoração é um estilo de vida. A gente pode cantar e não adorar. A gente pode passar roupa e adorar. Curioso isso, né? A gente pode levantar a mão e não está adorando. Mas a gente pode dar uma palestra, uma aula, fazer uma venda, e o coração está lotado de gratidão a Deus, dizendo, Senhor, receba, eu estou fazendo, não é para homens, não, eu estou fazendo para o Senhor. Adoração é um estilo de vida, a gente precisa estar aos pés do Senhor para adorá-lo. Todos nós conhecemos o texto de Lucas 17, que é o texto dos 10 leprosos, né? Eles aparecem lá diante de Jesus, prostrados, pedindo ajuda. E Jesus diz, vão, se apresentem ao sacerdote. E eles vão e se veem curados. E o verso 15 de Lucas 17 diz assim, um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. O mesmo homem que foi capaz de se prostrar dizendo, me cura da minha lepra, foi o mesmo homem que foi para os mesmos pés dizendo, obrigado pela vitória alcançada. Aos pés de Jesus é um lugar onde nós podemos agradecer. Jesus olhou para aquilo, óbvio que ficou feliz com a atitude dele, mas falou, mas não está faltando mais gente não? Onde é que estão os outros 9? Sabe, se Davi é reconhecido como homem segundo o coração de Deus na Bíblia, é porque Davi é um homem que o tempo todo está aos pés do Senhor. É um exemplo de adoração. Você vai ver em 2 Samuel 12, quando Batseba dá luz à criança e a criança está enferma, a Bíblia diz que Davi vai para o chão, vai para o pó, vai para os pés do Senhor e ora, e busca Deus pela cura. Mas a Bíblia diz que infelizmente a criança morre. A Bíblia diz então que ele se levanta, vai para casa, troca de roupa, come pão e faz o quê? Vai para a casa do Senhor adorar. O mesmo que pediu ajuda é o mesmo que adorou. Quando Jó, riquíssimo, tinha tudo do bom e do melhor, sua família, Jó se levantava de madrugada para pedir a bênção de Deus sobre sua casa, seus filhos, seus negócios, e Jó estava lá agarrado aos pés do Senhor. Quando tudo muda, tudo vira, a Bíblia diz, e ele perde não só seus filhos, mas sua saúde, perde todo o seu patrimônio. A Bíblia diz em Jó 1:20, lançou-se em terra e adorou. Lançou-se em terra e adorou. Ao receber a pior notícia que um homem pode receber na vida, a primeira atitude de Jó foi se lançar aos pés de Deus e adorá-lo, dizendo, nu eu saí do ventre da minha mãe,
e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que em nada Jó pecou contra Deus e atribuiu a ele falta alguma. Pelo contrário, ele teve uma atitude de adoração. Adorar isso é poder desfrutar dessa presença gloriosa de Deus. Você sabe que uma vez perguntaram para a Madre Teresa como é que ela rezava, como é que ela orava, como é que ela falava com Deus. E ela disse o seguinte: eu não falo nada não, eu só escuto. E daí disseram para ela o seguinte: e o que é que Deus fala para a senhora? Ela respondeu: fala nada, só escuta. O que ela estava querendo dizer é o seguinte: muitas vezes eu estou na presença de Deus só para estar perto dEle, só para desfrutar dessa presença gloriosa. E como é bom a gente poder, muitas vezes, estar na presença de Deus sem demandas. Sabe, Senhor, eu vim aqui para te encontrar, como Adão no jardim, na viração do dia, se encontrava com o Senhor todos os dias. Deus, eu não tenho nada para pedir não. Aliás, eu já pedi, porque às vezes a gente fica pedindo todo dia a mesma coisa, né? Às vezes é a nossa falta de confiança, que a gente chama de perseverança em oração. Deus já sabe, já está lá, já está registrado, está guardado. Eu já orei pela minha família, eu já orei pela salvação dos meus filhos, já orei. Hoje eu estou aqui só para desfrutar da tua presença, Senhor. Só para dizer que o Senhor é bom, que é tão bom estar aqui. A presença de Deus é um lugar extraordinário. Aos pés do Senhor nós podemos adorar. Sabe, eu concluo dizendo que a gente tem um erro até cultural, porque a gente vive num ambiente, num país onde nós, inclusive, temos o costume de punir os nossos deuses. Eu acho isso muito curioso, né? Eu já vi pessoas fazerem assim, muitas mandingas, quando a sua divindade não está fazendo aquilo que ela deseja. Quem mais sofre com isso é Santo Antônio. Você já deve ter ouvido falar de gente que pegou Santo Antônio e deixou na geladeira. Já viu isso, não? Hã? Tem uma outra que eles colocam Santo Antônio virado de ponta cabeça dentro de um copo. Eu vou perguntar, não precisa responder não. Alguém já fez isso aqui? Não. Agora, eu achei a mais forte de todas. Diz que eles tiram o menino Jesus do colo do Santo Antônio. Você sabe que eu não tinha nem reparado que tinha o menino. Eles tiram o menino Jesus do colo do Santo Antônio. É uma mandinga. É uma forma de barganhar com a minha divindade. Olha só, que eu quero aplicar um princípio. Isso não é uma crítica, isso é uma constatação. Você vai entender o que eu estou falando. Viram o santo para a parede e prometem só devolver o menino Jesus quando eu arrumar o meu grande amor. Namorado e namorada. Meu Deus do céu. Daí, olha só. A mesma pessoa se converte e vem para a igreja. É a mesma pessoa que chega para Deus e diz: eu determino. É a mesma pessoa que chega para Deus e quando as coisas não acontecem na vida do jeito que ela quer, ela para de vir aos cultos. Ela diz: eu estou desanimada. É a mesma pessoa que para de dar o dízimo, dar a oferta, dizendo: Deus também. Ela tenta sempre punir Deus, punir a sua divindade, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que ela gostaria. O mecanismo é o mesmo. Ela para de orar, ela para de jejuar, ela para de ler a Bíblia. Quando, na verdade, Maria de Betânia nos ensina que a presença de Deus, os pés do Senhor, é o lugar onde nós podemos estar em qualquer momento da nossa vida. É um lugar onde nós aprendemos, é um lugar onde nós buscamos ajuda, sim.
mas é o lugar onde nós adoramos. Ou seja, está tudo dando certo, eu estou aos pés do Senhor. Está tudo dando errado, eu estou aos pés do Senhor. Eu estou perdido e não sei o que fazer, eu estou aos pés do Senhor. Mas esse é o lugar que eu quero estar. Eu gostaria que a gente saísse daqui com esse compromisso hoje, em nome de Jesus, de não ter essa fé nojenta. Sabe o que é isso que eu estou falando, né? Essa fé interesseira, essa fé mesquinha, de só estar perto de Deus quando as coisas estão legais. Não. Jesus disse, eu estou com vocês para o que deve e é todos os dias até a consumação dos séculos. Você vai passar pelo vale da sombra da morte e eu vou estar com você. E que a gente possa estar com Ele também, aliançado nesse pacto e nesse compromisso. Amém, gente? Vamos ficar de pé, nós vamos orar.